minha rainha, fala meu rei. Este é o nosso 7º episódio do nosso Talk Show. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem convidados especiais e episódio novo para vocês. Hoje eu estou com uma pessoa aqui e dessa vez não é para falar de financiamento habitacional não, viu? Ela há mais de 7 anos é correspondente bancário e com isso se tornou a maior referência no financiamento habitacional no Brasil. Além de tudo, é palestrante, mentora, palestrou recentemente no maior palco do evento de leilões do Brasil. Gente, a gente está conversando com uma pessoa que aqui, ó, veio da nossa região, é pertinho do nosso Vale do Aço, mas já ganhou reconhecimento a nível Brasil, nada mais, nada menos que a nossa queridíssima Thaisline, mais conhecida como a Thaís. Boa noite, Bel. Primeiro que eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando com você mais uma vez, além de uma grande amizade que a gente é parceira também, e ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história como empreendedora, como Thaís, estar aqui, contar a minha história e poder ajudar alguém, claro, né? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente faz, a gente poder compartilhar conhecimento nunca é demais, então é um prazer estar aqui. Sempre muito bom as nossas trocas, Thaís. Eu falei, Thaís, vamos gravar. A gente já gravou vários materiais juntos, sim, mas sempre, como eu disse, falando de financiamento habitacional, aquisição de lote e construção. Falei, vamos gravar dessa vez, Thaís, contando um pouquinho das nossas origens, né, da nossa história. Afinal de contas, tem pessoas que chegaram na nossa vida recente, que nos conheceram há pouco tempo e conheceram a gente desse ponto que a gente está, né? Então, e nem sempre foi assim. A gente tem uma história em comum, que nós somos pessoas que viemos do zero, estamos aí construindo toda a nossa trajetória e é importante falar um pouco disso para que pessoas que às vezes estejam passando pelo início que a gente passou, entendam que existe uma pessoa ali por trás que passou pelos mesmos desafios e de certa forma a gente contribuir com aprendizado, com insights, para que essas pessoas consigam também alavancar, avançar nos seus resultados, sejam pessoais ou profissionais. Então hoje o bate-papo não é sobre financiamento, tá bom? Ô Thaís, conta um pouquinho pra gente sobre as suas origens, a sua infância, por exemplo, como que ela foi, como foi sua criação, o ambiente ali que você cresceu. Então, já foi difícil falar sobre isso, sobre a minha origem, sobre a minha infância, porque foi uma infância muito difícil. Não é diferente da realidade de muitas pessoas que já alcançaram o sucesso, ter passado por uma infância difícil, né? De não ter ali um apoio, muitas das vezes, da família, uma orientação, por falta mesmo, né? Eu venho de uma cidade muito pequena, em Apim, então, assim, morei no interior, na roça mesmo, então os pais não tinham muito conhecimento, né? Não estudaram, mas, assim, tive referências de trabalho. Né? Meu pai, por exemplo, sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, independente de várias situações, do que a gente passou, do que a gente viveu, que foi muito difícil na infância, a gente tem que tirar o de bom daquilo ali, sim, extrair o melhor. E não deixar que isso, né, a infância difícil, o que eu passei, me levasse para um outro caminho. Foi a decisão que eu tomei naquele momento, desde muito nova. Então eu já pensava assim, não, eu quero uma vida melhor, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma família, eu quero proporcionar algo diferente para minha família, vai ser diferente. E isso já estava lá dentro de mim, desde muito novinha, né? Hoje, sim, que eu olho para trás e penso assim, nossa, antes eu ficava pensando, né? Gente, quando eu era mais nova, eu já imaginava tudo isso, de alguma forma, já estava dentro do meu coração. Então, saí de uma família muito simples, né? Sem muita orientação, de uma vida muito difícil, de muita dificuldade, mas eu decidi fazer diferente, ter força, né? Seguir em frente e ir num caminho diferente do que poderia ter sido, né? Então, como referência, assim, que eu tive foi muito isso, do trabalho, né? Meu pai sempre trabalhou na roça muito, trabalhou duro, então eu falo que essa garra dele, eu tive isso dele, né? E da minha mãe, a resiliência, assim, dela. Você consegue identificar dos dois ali um pouquinho de você. Se hoje eu sou essa e essa Thaís é um pouquinho da minha mãe, se eu sou essa e essa Thaís é um pouquinho aqui do meu pai. Do meu pai, independente das dificuldades e das coisas ruins que já aconteceram, né? Então hoje eu tenho esse olhar de bom pra isso, é de olhar pra trás e falar assim, foram essas situações que eu passei que tornaram a Thaís que eu sou hoje, sabe? Sim. E foi viver com eles, eu aprendi a extrair o que foi de bom e o que foi de ruim é a como não ser no futuro. Então hoje eu tenho um olhar totalmente diferente disso, diferente de muitas pessoas, né, que às vezes se revoltam com a vida que teve, carrega essa raiva,
esse rancor. E quando a gente libera isso, né, eu falo sempre assim, quando você se liberta disso, decide ser diferente, olha pra trás com esse olhar, tá, mas o que de bom eu vou tirar disso? Aí sim você consegue crescer de fato, né, e ter asas, assim. Quando você era criança, você lembra o que você falava ou imaginava, assim, quando eu crescer eu quero trabalhar com isso, eu quero ser essa profissional, além de família, né, que você já falou, sinalizou que sempre pensou em ter. Então, vocês vão rir, tá, mas assim, eu sempre amei dançar e cantar. Sério? Totalmente fora. Então, independente de tudo, eu sempre fui muito comunicativa. Então, assim, na escola eu sempre liderava grupos de dança. Eu que ensaiava todo mundo. Ensinava as coreografias na escola. Era muito engraçado. Então, eu tava sempre nessa linha de frente. Então, eu me imaginava... Eu não pensava, assim, no que eu queria ser, de fato. Sim. Mas sempre teve isso, sabe? Eu sempre estive um passinho na frente em tudo. Em liderança, por exemplo. Hoje eu olho dessa forma. Poxa, ia ter uma dança, eu tava lá treinando todo mundo, ensinando a coreografia. Eu ficava em casa treinando e ensinava todo mundo. Tinha um trabalho, também fazia a mesma coisa. Então, assim, na época eu não pensava no que eu queria ser, porque eu não tinha esse incentivo em casa. Você tem que estudar, você tem que fazer isso. Então, não tinha esse pensamento. Esse pensamento, ele veio depois, né? Já tinha passado a adolescência, foi quando veio ali as dúvidas, né? Do que eu queria ser. Mas desde criança já tinha isso dentro de mim, assim. Esse espírito de liderança. De liderança. E qual foi o momento, assim, o marco onde você entendeu? Não, cara, eu quero seguir este caminho. Qual foi o ponto de virada? Você tava com qual idade, por exemplo? Nossa, já tava com 23 anos. E você já tinha trabalhado já no mercado financeiro mesmo ou não? Então, eu iniciei na Caixa aos 15 anos, como menor aprendiz. Caí lá de paraquedas. Sim. É até um pouco longa a história para contar, mas assim, foi de Deus mesmo, assim, a oportunidade. Eu muito jovem, né, não sabia nem conversar com as pessoas direito, assim, 15 anos na minha cidade, então, uma cidade muito pequena. Eu fui um dia na Caixa Econômica com uma amiga para ela receber algo. E no momento que ela estava na mesa do gerente, houve um comentário que precisava de um estagiário. E aí ela foi e me indicou na hora. E no mesmo dia o gerente olhou pra mim e falou assim, você pode começar hoje? Eu falei assim, que isso, gente? Começar trabalhando no banco, eu nunca nem tinha entrado na Caixa. Foi a primeira vez que eu entrei na Caixa na vida, não tinha entrado. E aí ele falou assim, volta depois do almoço. Porque eu tava assim... simples, normal. Gente, eu tava de chinelo, pra falar bem a verdade. Eu tava de chinelo, a bermudinha. Eu acho que ele olhou pra mim, foi Deus, claro. Ele viu algo ali diferente. Ele viu algo diferente. E eu voltei depois do almoço, assim, fui em casa, almocei, tomei um banho, vesti uma roupa, voltei pra Caixa. E assim, gente, cheguei lá dentro e fiquei perdida. Eu falei assim, meu Deus, né? Eu olhei pro telefone, porque o estagiário na época ficava ali atendendo o telefone cheio de botões, assim, vários. E eu falei assim, gente, e agora? Como que eu vou mexer nisso aqui, né? 15 anos, não tinha... Como que... Não tinha curso? Nada. E naquela época se exigia curso de computação, né? E você tinha que ter um certificado ali. Eu não tinha nada disso e eles pediram na época. Enfim, cheguei assim, caí de paraquedas, mas eu tive pessoas na Caixa que me ajudaram muito. Gerentes, assim, que eu sou grata até hoje, são meus amigos pessoais, que viram a necessidade e queriam me ajudar de alguma forma. Sim. Sabe? Isso foi muito legal, de me ajudar com tudo, de me ajudar com coisas em casa, de me ajudar com material escolar, que na época não tinha nem dinheiro para comprar material escolar na época quando eu entrei. Era numa fase que eu estava mudando o ano de escolar. E eu não tinha o curso de computação, eles esperaram eu fazer o curso de computação na época, senão a gente vai esperar e vai segurar para você apresentar os seus documentos para ser contratada. E desde então eu tô na Caixa. Né, desde os 15 anos, já são 13 anos aí de história na Caixa, então eu já entrei no mercado aí. E a minha chave virou assim, trabalhei durante esse período na Caixa, fui terceirizar, fui telefonista, trabalhei como terceirizada no Posso Ajudar, no caixa eletrônico, e depois disso eu saí para trabalhar para um correspondente, né, trabalhar para uma pessoa, para um correspondente da Caixa, que era bem do lado da agência. Trabalhei para eles um tempo, tive um transtorno, né, tive um prejuízo financeiro na época, algo que mexeu muito comigo. E aí veio a oportunidade de abrir o correspondente, né? Tá, mas antes de você entrar no correspondente, eu queria um pouquinho mais dessa parte da sua história. Eu acredito que, pelo menos comigo foi assim. Sim. Quando eu entendi que eu era uma empresa,
que eu não era mais. Eu comecei a trabalhar muito nova também. Algo que me motivou foi o fator financeiro mesmo, né? Meus pais têm... Nós somos... Que moram, né? Com os meus pais, que moraram com os meus pais, 6 filhos. Então, assim, nunca, graças a Deus, nunca passei fome, mas uma vida muito limitada. De, por exemplo, enquanto adolescente, eu não ter uma roupa legal pra usar, pra ir pra escola. E você, adolescente, moça, você quer usar uma roupinha nova também. Então, logo cedo, eu percebi que eu teria essa necessidade de trabalhar, não esperar completar a maioridade. Pra quem não sabe, ó, uma curiosidade sobre mim. Eu sei fazer crochê e sei fazer ponto cruz. E é com isso que eu ganhava dinheiro quando eu era adolescente. Minha mãe sempre fez, desde sempre. E aí eu olhava pro meu pai para trabalhar fechado. Minha mãe em casa fazia, vendia por encomenda. Assim, como que eu vou ganhar dinheiro? Eu pensava. Já tem a história que algumas pessoas já conhecem. Ia na rua, via um lote, queria ganhar o dinheiro. Falava, mãe, pede fulano pra deixar o capinar. O lote, mas além de capinar o lote para ganhar às vezes os 50 reais, que era muito dinheiro na época, eu quis pedir, mãe, me ensina a fazer o crochê. Aprendi. Minha mãe não sabia, eu pedi minha irmã mais velha, me ensina a fazer o ponto cruz. E é com isso que eu ganhava meu dinheiro, fazia minha grana ali e me mantive na minha adolescência. Aos meus 16 anos, eu já comecei a trabalhar fora, trabalhei de carteira assinada, estudava e trabalhava. E tem uma empresa que eu entrei, que eu tenho o maior orgulho de falar que eu trabalhei nela, que é a Pernambucanas. Foi meu primeiro emprego oficial. Se tratando de mercado, assim, varejo, eu acho que foi o melhor lugar para eu ter começado na minha vida, no quesito de desenvolvimento e tudo mais. Trabalhei na Pernambucanas por quase 3 anos e, desde cedo, algo em mim se me instigou, cara, você pode fazer mais. Então, eu agradeci ali a oportunidade que me deram e saí e fui pro mercado para trabalhar para mim. Quando eu fui trabalhar para mim, Thaís, eu identifiquei que agora é você por você. E se você não for melhor todos os dias, você não vai avançar. Então eu tive ali a consciência de que eu preciso, eu mesma com as minhas próprias pernas, procurar as ferramentas certas, procurar me autodesenvolver para que eu consiga crescer na vida. Porque hoje eu não tenho patrão, não tem como eu pedir folga, me pedir para me mandar embora. Férias não é 100% férias. E entendi que para eu crescer eu faria isso, tive os meus caminhos que eu segui, as pessoas que eu procurei estudar com elas, aprender com elas. Qual foi o momento que você entendeu isso? Foi quando você já entrou na Caixa ou foi quando você decidiu se tornar correspondente Caixa? Ou não, Bel, eu desde sempre, mesmo antes de trabalhar, eu já era uma pessoa que buscava o autoconhecimento. O que você fez de legal nesse processo seu de autoconhecimento? Sim. Então, a chave virou quando eu decidi abrir o correspondente. Então, antes disso, eu sentia que tinha algo diferente em mim, porque eu sempre estava me destacando em algo. Tudo que eu pegava para fazer, sempre dava assim, eu sempre dei o meu máximo em tudo que eu fazia. Então, assim, eu sempre era destaque em alguma coisa. Desde a época da dança na escola, eu tava na frente. Então a gente já tem isso na gente, eu acho, assim. O que falta é a gente dar atenção a isso e vir com o autoconhecimento, pra você entender, de fato, quem sou eu? Sim. Onde eu quero chegar? Até onde eu posso ir? O que eu quero pra minha vida? Então, quando eu abri o correspondente foi quando virou essa chave. Porque foi assim, ainda demorou algum tempo, tá? Porque eu abri assim, meu gerente na época falou assim, aconteceu tudo, enfim. Você tem que abrir, porque eu já trabalhava na área. A antiga pessoa que eu trabalhava, ela fechou o correspondente. E o gerente falou assim, não, você é a melhor pessoa, você já conhece todo mundo, você já trabalha com isso, as pessoas já conhecem o seu trabalho. Só que eu não tinha nem dinheiro na época. Sim. Tipo assim, eu tinha R$2.000 na conta, era a conta de pagar o contador para abrir a empresa. Basicamente isso. Então foi muito assim, desafiador, sabe? Foi muito desafiador. Mas foi aí que virou a chave, porque depois que eu abri o CCA, que eu vi que aquilo poderia me dar um retorno muito maior, eu falei assim, o que eu preciso? Eu preciso melhorar o quê? Minha comunicação, autoconhecimento, aprender com quem já está no mercado, sim, sentar e estudar de fato para eu melhorar a minha performance e melhorar a minha empresa. Eu tenho muito que aprender ainda, eu tô começando agora a empreender, né? Tem pouco tempo, 7 anos empreendendo, né? Ainda é muito pouco, mas foi nesse momento aí, de fato, que virou essa chave. Eu percebo que
principalmente a geração de agora, às vezes vê uma oportunidade, não só no meu mercado, que é um mercado que paga muito bem, né, o mercado imobiliário, mas às vezes pensa, abrir uma empresa é bom demais, pra ganhar mais e tudo, mas antes até mesmo de pagar o preço, porque é o preço que você paga, né? Quando você vai trabalhar pra você, não, igual eu falei, você não tem chefe, você é seu chefe. Você fez, você não fez, não geriu aquilo bem, as coisas não vão bem também. E as pessoas, às vezes, eu percebo que não se preocupam com essa parte, né? De, primeiro, o autoconhecimento, acho que é o primeiro passo, né? Aprender e dominar suas emoções. E eu falo que não é um processo, eu fiz, tá pronto, tá redondinho, não, é a vida inteira, né? Tem um ponto de partida. Quando você ainda não tem consciência para isso e vai vivendo desembestado, mas é um processo que depois que você começa, ele vai te ajudando em cada etapa da sua vida. Então, ele não cessa mais. Ele não para, né? Todos os dias tem que buscar mais. E com o autodesenvolvimento, né, vem a disciplina, os hábitos. Quais são os hábitos que a Thaís, empresária, hoje praticam, hoje que ela tem? O que ela busca ter de disciplina e que pode compartilhar aí com a gente? Então, primeiro a busca por conhecimento, que não para, é o que você acabou de falar. Todos os dias, né, eu falo que todos os dias eu tenho que aprender algo. Que seja com leitura, com referências no mercado, porque hoje a gente tem muitas referências. E a gente tem acesso à informação gratuita. A gente tem vários nomes, né, que a gente pode ter como referência. Então, hoje isso está muito mais fácil do que teve pra gente há anos atrás. Então, assim, essa busca, às vezes você tá na rede social, você tá vendo só vídeo aleatório. Cara, busca informação, vai ver um vídeo que vai te trazer um conhecimento, separar um minuto ali, um corte de um minuto que você assistir, da experiência de alguém, de algo que ela aplica na empresa dela. Não é copiar, né? Eu acho que assim, nada se cria, tudo se copia. Isso tem sentido, porque na verdade você tem que buscar as referências. Quem que tá um nível acima de você? Então eu sempre busco isso. Quem que tá lá? Eu tento me conectar com essas pessoas o tempo inteiro. Conexões são hábitos, eu acho que isso não pode parar. Se você parar de se conectar com as pessoas à sua volta, você tem que ser intencional nessas conexões se você quer crescer. Quem que tá no seu mercado? Quem são as pessoas que você tem que estar? Ambiente também. Sim. É outra coisa assim que é hábito hoje. Eu sempre busco estar em ambientes onde vai me trazer crescimento, vai agregar pessoas que estão indo na mesma direção que a minha, né? E hábitos do dia a dia também, né? Que isso entra como busca de conhecimento, conexões, enfim. Mas cuidar de mim também, né? Teve uma fase de muito trabalho que a gente acaba esquecendo da gente. Então, já falando de hábitos, assim, da Thaís. Thaís, como que você faz, né? Pra dar conta de 3 empresas, né? Hoje eu tenho 3 escritórios em 3 cidades diferentes. Cuidar da sua saúde, né? Atividade física, sua alimentação, ter o seu tempo pra você, né? Eu acho que quem passa por ansiedade, quem tá nesse mercado como a gente sabe que loucura que é todos os dias. Então, a gente se cuidar. Afinal, atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Tem um CPF, tem uma pessoa, tem preocupações, né? E assim, tudo que a gente tá falando aqui, autodesenvolver, essa busca, essa visão, mentalidade, não é novidade, não é algo, nossa, receita. Não, todas as pessoas que alcançaram algum ponto na vida que pra ela era sucesso, né? Que sucesso é relativo, elas têm isso em comum, sim, né? Tem algum momento que, na sua caminhada, aqui eu tô falando da Thaís, nesse processo ainda de imigração, da Thaís que foi criada com toda a dificuldade, né? Uhum. Tem algum momento da sua caminhada que você se sentiu vulnerável? Eu tô perguntando isso por quê? Principalmente em tempos de internet, a pessoa às vezes vê na internet lá, Rainha do Lote, acha que a Rainha do Lote é forte o tempo todo. Acha que a Rainha do Lote é o tempo todo pensamento, ação positiva. E às vezes a gente se pega até se sentindo um pouco receoso, assim, de expor o seu lado frágil, expor um momento seu de vulnerabilidade. Você lembra de algum momento que você estava nessa situação e talvez você se sentiu assim, um pouco recuado, cara, eu não posso demonstrar vulnerabilidade? Você buscou a ajuda de alguém para resolver isso? Ou não, você resolveu sozinha, decidiu, vou fazer assim, 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 vou contornar dessa forma? Nossa, isso acontece o tempo inteiro. Primeiro, mulher no mercado imobiliário. Eu acho que eu até passei por uma situação ontem mesmo, assim, de
Porque é um mercado masculino muito grande, não fragilizando aqui a mulher, tá? Sim, não é o nosso perfil. Não é o nosso perfil, então assim, mas eu tive que aprender a me posicionar muito nesse sentido, porque Sim. é um mercado que tem muitos homens. Hoje a maioria das pessoas que eu me relaciono em negócios são homens. É engenheiro, é construtor, é corretor. Então, a forma de me posicionar, em muitos momentos no início, eu me sentia frágil, menor. Se é assim, né? Então, eu tive que criar essa casca para ter esse posicionamento. Ter firmeza na voz na hora de uma reunião. Sim. Numa mesa onde só várias reuniões que eu já fiz, onde tinha ali 10 homens, e falar e ensinar para eles. Então, a forma da fala, o posicionamento, a postura, isso aí foi uma construção. Mas em muitos momentos eu me senti muito frágil. Eu acho que foi uma das coisas que mais pegou, assim, para mim no início. E foi aprendizado, que foi foram nas situações que eu fui passando, que eu fui criando essa casca e fui ficando forte nisso, buscando conhecimento também, tá? Como a mulher hoje se posiciona no mercado imobiliário? Para você, por exemplo, também, que acredito que já passou por situações assim também, ainda passamos por situações assim. É porque a verdade, assim, o perfil de profissional de pessoa igual você já citou no início, gente, não é que eu tô me vitimizando, a gente não quer pegar isso para se vitimizar, pelo contrário, a gente pega essas situações e faz dela, assim, degrau para subir, dá mais força de vontade ainda de ir e fazer. E com isso a gente faz uma série de coisas como buscar conhecimento e tudo mais e ter poder de fala em tudo que a gente faz. Mas, na verdade, são situações que existem. Não tem como eu falar que não existe. Existe. Se você sentar numa mesa ou você ir, por exemplo, que já aconteceu comigo no meu mercado, eu ir mostrar uma situação X no mercado e não ser ouvida. Um homem foi lá pouco tempo depois, fala a mesma coisa que eu falei e aí a situação tem validade. Eu já passei por isso. Só que aí eu não vou me vitimizar com isso. Exato. Né? Eu vou falar assim, cara, eu tenho que melhorar a minha forma de transmitir minha informação. Até as pessoas validar a informação que eu tô levando, né? O que eu tô dizendo. E ter o respeito que eu acho que eu mereço enquanto pessoa, enquanto profissional. Com certeza. E já que a gente comentou, né, já entramos aí nesse assunto de emoções, o lado pessoal, profissional do equilíbrio, a gente, enquanto empresárias, é uma montanha russa de emoções. Ai, muito, gente. Hora você tá feliz, explodindo, hora, né, você tá ali preocupado com as ações que você tem que tomar para os próximos passos da sua empresa. Eu, particularmente, eu tenho o hábito de sair de um empreendimento que foi sucesso, isso nem é certo, tá? Eu não tenho uma facilidade de ficar já comemorando muito. Eu comemoro e tal, eu já tô ali preocupada com o que deu de errado, mesmo que, por exemplo, eu vendi um loteamento inteiro. Eu já saio olhando o que deu de errado, porque no próximo, mesmo que ele vendeu tudo, isso pra mim é sucesso, mas eu já penso assim, o que eu vou fazer, o que eu vou ajustar aqui para no próximo não acontecer isso e tudo mais. Então, mesmo quando eu tenho minhas vitórias, eu saio olhando pros desafios com a cabeça assim, preocupada. E no dia a dia nosso, né, tudo que a gente passa, vive, desafio, enfim, o mundo dos negócios nos traz esse, às vezes, desequilíbrio um pouco emocional. Como é que você faz essa gestão, Thaís, das emoções? Você tem algum mentor, por exemplo, ou não tinha e passou a ter porque viu que era importante? Então, no início eu tive, né, eu busquei mentorias, cursos, eu sempre tô buscando isso, desenvolvimento pessoal, porque assim, a terapia também me ajudou muito, eu aconselho todo mundo, gente, terapia é vida, para quem é empresário então, é essencial, porque eu tive os momentos onde deu um pane mesmo, né, há pouco tempo, né, eu tive crise de ansiedade, muito sérias por conta da quantidade de trabalho, dessa preocupação, da preocupação em acelerar demais, em querer chegar demais. Eu falei assim, não, pera. E eu já tinha antes de passar por essa situação de ansiedade, foi até no ano passado, que foi bem séria mesmo, eu já tinha um autoconhecimento, eu já sabia o que eu não deveria estar fazendo para chegar naquele ponto. Mas teimou. Mas a gente teima. A gente sabe, olha, desacelera um pouco, você tem que ter o seu momento, é o que eu falei aqui, você tem que cuidar de você tem que fazer gestão das suas emoções. Tem problema que foge do seu controle.
Sim. Só que a gente quer resolver tudo. A gente quer salvar o mundo. A gente quer fazer tudo. E não é tudo, tem coisa que não tá no nosso controle. Então eu estou aprendendo a lidar mais com problemas. Por quê, gente? A minha função é resolver problema. Então, com mentores, né, como Joel, Pablo, eu fiz o Pior Ano com o Pablo Marçal, que inclusive foi, assim, o start pra mim, né, eu tô falando dele aqui porque, assim, é uma pessoa que me ajudou muito, eu fiz um programa no qual eu obtive mais conhecimento e consegui identificar isso. Pera, quem resolve o problema hoje é quem ganha dinheiro. Ou seja, se a minha empresa resolve o problema das pessoas, eu tô no caminho certo. Então eu não posso correr de problema. Só que isso acaba gerando estresse, porque você começa a resolver problema todos os dias, o tempo inteiro. Então, a consciência, né? A minha consciência, ela tá mudando em relação a isso. Você mesma, eu tenho uma frase hoje que você me falou, um dia a gente sentado almoçando e marcamos uma viagem, tipo assim, a nossa primeira viagem juntas, né? De última hora, assim. Mas se não fosse daquela forma, também essa viagem não teria acontecido. E você, assim, meio com dúvida. E eu tô assim, vamos, Thaís, vamos, a gente nunca viaja, fica só trabalhando. Aí você virou pra mim, é mesmo, né? Nós não somos hospital, não. Essa frase ficou enraizada em mim. Assim, nós somos solucionadores de problemas, sim. Mas realmente tem que regular e dosar isso aí, porque não tem problema mais urgente externo que pode ultrapassar a sua responsabilidade consigo mesmo, de cuidar de você e estar bem, né? Para que você faça de forma saudável, para que você faça melhor o que você já faz. Porque não adianta nada você ter inúmeros negócios, trabalhos, afins e não estar bem. E não estar bem. E saúde, né? A saúde mental, exatamente. Tem que cuidar muito bem dessa parte, que é o que eu tô buscando agora, mais ainda nesse momento, né? Você falou que você já citou algumas pessoas que foram importantes para você na sua carreira, né? Desde gerentes que te ajudaram no início, a mentores que você buscou. Mas tem uma pessoa específica que você fala assim, cara, essa pessoa aqui foi fundamental na minha vida, inclusive no emocional, no suporte emocional, sabe? Você tem essa pessoa ou não? Então, ter uma pessoa é difícil falar, né? Mas tem as pessoas que marcam muito. Nossa, é até difícil falar, porque Natália, por exemplo, vou falar Natália porque é uma referência como mulher que tá pertinho de mim, que foi um marco de mudança de fato da mentalidade de gestora. Hoje ela é superintendente da Caixa, então ela cresceu muito na Caixa, ela tá num dos principais cargos, Sim. que geralmente são masculinos. Mas a Natália, ela foi minha gerente geral em Apim quando eu tava iniciando o correspondente e ela viu em mim que tinha algo diferente. Ela falava isso comigo, tinha algo. Faltava era alguém dar aquele empurrão. Então, ela foi como mulher, assim, ela me fez chorar de raiva já, porque ela sempre foi dura comigo em alguns momentos, mas aquilo me ensinou muito. E ela se tornou uma grande amiga hoje. E ela é uma mentora, eu posso dizer assim. Porque tem várias pessoas que passaram pela minha vida, claro, que fizeram total diferença, que fazem, que estão comigo até hoje. Mas de falar assim, que marcou muito, que foi aquele passo que eu dei, que eu tava com muito medo. Inclusive, ela que me incentivou a abrir a minha segunda empresa, foi ela. E ter ela como referência, assim, nesse mundo, né, de gestão, é essencial. Assim, foi essencial tudo que ela fez. Tanto dos puxões de orelha, quanto de sentar, me ensinar, me orientar e orientar até hoje. Então, com certeza, ela foi uma pessoa, assim, que deu aquele empurrão, sabe? Pra, de fato, eu mudar a minha mentalidade. É legal você dizer que são várias pessoas. São. Porque... E na verdade são, porque cada ciclo da nossa vida tem uma pessoa naquele ciclo que foi crucial a sua convivência, o relacionamento com ela, cada etapa. Por exemplo, quando a gente fala assim, essa chama já tinha na gente desde nova, de querer desbravar o mundo, de se desafiar, assumir grandes responsabilidades, já tinha essa chama, mas eu lembro até hoje da conversa com uma pessoa que foi quem, é como se você já estivesse grávida e viesse alguém para dar à luz aquilo. É isso, quando eu considero, tem essa chama aqui e eu encontro a pessoa certa. E eu também passei por isso. Cada etapa da minha vida tinha uma pessoa ali que me orientou emocionalmente, outras profissionalmente, e foram assim imprescindíveis. Isso se dá a importância hoje que, assim, eu não abro mão de ter mentores, de ter não só bons ambientes com parceiros, que faz parte, na minha opinião,
de trabalho que agregam, mas ter mentores, alguém acompanhando a sua trajetória. Porque sozinho, às vezes, a gente... É como se a gente estivesse dentro de uma caixa ali e você não consegue ver de fora. Não. Né? Sozinho não vai. Isso é fato. Gente precisa de gente, né? E é o que você falou. Eu tive várias pessoas que passaram. E foram ciclos, né? Eu citei ela aqui, que foi um momento muito importante, onde, de fato, eu cresci muito e procurei buscar. E teve outras pessoas que me incentivaram, né? Ir para as redes sociais, como minha social media, que tá comigo até hoje, né? Meu irmão, que tá comigo também desde quando eu comecei. Então, assim, você que foi uma pessoa que surgiu, assim, a gente tem... Além de ser parceira, né, a gente começou com amizade, somos sócias também, então fez parte também de um ciclo onde eu vim para um mundo totalmente diferente no mercado imobiliário, né? Então, assim, são várias pessoas que formam isso. Então, você tem que buscar também estar perto dessas pessoas, que agrega, né? E aí, esse raciocínio de ter pessoas que, né, te apoiam emocionalmente, profissionalmente, quando você atinge um certo nível na sua carreira, eu acho que você tem que ativar também uma chavinha do pensamento da multiplicação, da retribuição. Exemplo, quando eu comecei, eu precisei de pessoas me ajudando. Muitas vezes eu vejo as pessoas crescerem e não estão nem aí para quem está ali na batalha, no corre. E eu não estou falando de financeiro, não. Estou falando literalmente de apoio, com experiência, conhecimento, né? Então você tem que ter falta essa mentalidade de vou também ajudar, eu também precisei um dia, né? Às vezes de um conselho. Entende? Então, assim, vai muito além do financeiro. É dar conselho, ensinar o que você sabe. E talvez nem é por maldade, né? Não. Igual quando você fala assim, um conselho. Às vezes, a pessoa pensa que ajudar é pegar... Não que não seja, né? Algumas situações você está lado a lado com a pessoa. Mas um conselho seu, de uma experiência que você já viveu, pode mudar a vida de uma pessoa. Isso que tá ali na jornada dela e tá precisando de uma palavrinha. De uma palavrinha que pra gente hoje já é natural. Isso acontece muito comigo hoje nas redes sociais, eu ajudo vários correspondentes, e às vezes tá com uma dúvida tão simples e precisa só de uma resposta, assim, uma frase. E aquela pessoa me manda assim, Thaís, você salvou a minha negociação com isso. Eu falei assim, cara, como que isso é importante, né? Eu tô lá na rede social, abro uma caixinha de perguntas, são pessoas que mandam dúvidas, e aí a gente não sabe a proporção que isso é, quanto você ajudou tirando uma dúvida daquela pessoa, e a gente não pode ter dó, não pode reter isso pra gente, a gente tem que ajudar, porque pra gente chegar até aqui, a gente teve essas pessoas que nos deram, né, as mãos, sozinho a gente não teria conseguido chegar aqui. Já que a gente falou até então de crescimento, desenvolvimento, tem alguma área da sua vida que você acha, não, isso aqui eu ainda preciso desenvolver, crescer? Nossa, tem várias, várias, não para, mas uma área assim que eu quero muito, desenvolver muito mais ainda é comunicação. Sim. Sem dúvidas, assim. Estar mais nas redes sociais, utilizar disso e da minha comunicação, melhorar ainda, aperfeiçoar ainda mais comunicação, conhecimento nessa área, para ajudar mais pessoas com informação, com o que eu sei. Porque eu vejo a necessidade hoje, principalmente na minha área, das pessoas, que as pessoas não têm acesso fácil a essas informações, né? Então, criar isso e aperfeiçoar mesmo nessa área da comunicação e educação, que chama muito a minha atenção, gosto muito de ensinar. E tem muita gente querendo aprender aí. Muita gente. Thaís, eu vejo que você é uma pessoa de muita fé, né? Independente de qual a sua crença, mas eu vejo você sempre se preocupando com o seu lado espiritual. Você nos seus negócios, na sua tomada de decisões, muitas das vezes na sua empresa, você tem algo que você utiliza, fala assim, não, eu tenho estratégia XXX, eu não faço se não estiver no meu coração, se eu não estiver em paz, eu busco orientação de Deus para isso, para eu entrar ou sair de um negócio. Não. Como é que você age quando é o assunto, o espiritual, que eu, como eu disse, eu vejo que você se preocupa e negócio, trabalho. Como que é a sua postura? Você que já tá mais próxima de mim há mais tempo já sabe, né? Então, assim, a minha fé é o que move tudo. A minha base é Deus, é Ele que tá à frente de todas as minhas decisões difíceis. Então, eu confio muito. Eu sempre falo nas minhas orações, eu sempre acordo, eu mentalizo o meu dia, eu tento sempre trazer esse sentimento de, né? Tem dias que a gente não acorda bem, é normal. Mas eu tento não ficar nisso. Eu busco sempre assim, não, pera, vai dar certo.
sou sempre uma pessoa muito positiva, pode estar do jeito que for, posso estar com sentimento, posso estar brava naquele dia, estressada, mas eu tento reciclar esse sentimento, buscando sempre em Deus, assim, as minhas orações diárias, tá próxima de Deus, né? Eu sou uma pessoa muito, assim, da natureza, eu gosto de contemplar, então, às vezes, eu aprendi isso com mentores, inclusive, né? Parar um pouco, sabe? Quando eu tenho decisão difícil para tomar, eu vou para um lugar, eu sempre vou para esse lugar, eu vejo um pôr do sol, muitas das vezes, parece algo muito simples, mas aquilo recarrega, sabe? O silêncio, contemplar algo e colocar Deus na frente, para assim, Senhor, toma conta de tudo, né? Tá nas mãos dele. Se for para dar certo, vai dar certo. E quando der errado, deu certo também. Eu penso assim, deu errado? É porque não tinha que ser se deu errado. Então, assim, não é o fato, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. A gente passa na frente, às vezes, dos sinais que a gente tem. E é necessário a gente quebrar a cara, porque assim, Deus está do meu lado? Sim, mas eu posso tomar as minhas próprias decisões, e decisões erradas vão fazer parte do processo de crescimento. Isso é inevitável. A gente vai fazer negócios ruins, a gente vai tomar prejuízo, você vai aprender com isso, você tem que passar por essas situações difíceis. Nem sempre vai ser mil maravilhas, mas eu tenho muito isso, sabe, em mim, assim, Deus sempre guiou, sempre esteve à frente de tudo, eu sempre confiei muito nessa fé que eu tenho, na intuição, eu sempre ouço minha intuição, que é assim, eu falo assim, gente, dá até medo das coisas que eu sinto, mas é porque eu deixo isso acontecer, sabe? Então, é a forma que eu tenho hoje, assim, de tomada de decisão, sabe? Deixo Deus guiar mesmo, claro, né? Não deixo na mão de Deus, Deus vai fazer. Não, a gente cuida aí, não é, gente? A gente faz a nossa parte, que é difícil, mas você tem que confiar, né? Você tem que ter esse pensamento de que vai dar certo. É legal que você falou aí, às vezes, mesmo o que dá errado, porque deu certo. Eu já passei por 2 situações na minha vida, quando eu era mais nova, e o que eu vou falar aqui é algo que não é fácil de fazer. Eu errei eu errei na primeira vez que aconteceu, a segunda eu falei, eu não vou errar de novo nisso. Mas não é fácil de fazer, que é o seguinte, aconteceu algo muito ruim comigo, e ali eu entrei em desespero, chorei, reclamei e tudo, e não parei pra... Opa, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não. A primeira vez que aconteceu foi essa minha atitude. Reclamar, chorar e tudo. E logo em seguida, aconteceu uma coisa tão grande pra mim. O que tinha dado errado ali teria me atrapalhado. Eu consegui aquilo que aconteceu logo na frente, sabe? Então eu falo assim, cara, se tivesse dado certo, não tinha acontecido isso. E olha o tamanho disso aqui. Exatamente. Aí eu falei, cara, a partir de hoje, eu nunca mais reclamo. E não é fácil fazer isso que eu tô falando, não, tá? Não. Eu nunca mais reclamo quando aconteceu uma coisa ruim. Não é fácil. Se eu não puder agradecer, eu vou ficar calada. E aí, chegou o segundo momento. Aconteceu de novo uma coisa que me desestabilizou emocionalmente. Eu falei, cara, eu não vou fazer igual eu fiz outra vez. Eu vou ficar calada. Eu confio. Eu acredito que Deus é como o piloto do avião, né? Lá na central da rede é que eles dão os comandos pro piloto. Como tá o tempo, onde pode ir, vai passando. O piloto mesmo, às vezes ele não tá vendo tudo, ele tá recebendo os comandos. Então eu tô ali na direção, mas quem tá no sobrenatural é o que tá vendo adiante. Então, assim, cara, não vou reclamar, vou agradecer. Como aconteceu daquela vez, eu confio a minha vida em Deus. E se ele tá permitindo isso aqui, duas coisas. Ou é porque ele tem algo maior pra mim ali na frente, ou é porque ele quer trabalhar algo em mim também, que eu preciso melhorar. Então, quando você disse, o errado também é porque deu certo, eu trago pra essa reflexão do que já aconteceu na minha vida, sabe? Exato. E sucesso, Thaís. O que é sucesso pra Thaís? E isso a gente sabe que muda também de acordo com os ciclos. Quando eu tinha meus 15 anos, por exemplo, na minha idade entre 15 a 20 anos, sucesso pra mim era eu já tirar minha carteira, ter meu carro, minha independência, pelo menos pra trabalhar, né? Dos 20 aos 30 muda, dos 30 aos 40 muda, enfim, são ciclos. Pra você hoje, o que é sucesso no estágio que você está? Nossa. Então, geralmente as pessoas associam sucesso a ser conhecido nacionalmente, né? Ter muito dinheiro. Então, o sucesso está muito atrelado a isso. E, de fato, quem não quer
ser muito conhecido e ter muito dinheiro. Seria ignorância da minha parte falar que eu não gostaria de ter isso. Sim. Claro, a gente quer ser reconhecido a nível nacional, claro. A gente quer ter muito dinheiro, claro. O dinheiro ele vai proporcionar muita coisa. Então não é errado falar que isso é sucesso, também é. Mas hoje, no atual momento que eu estou, o sucesso para mim seria alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Eu falo porque toda vez que eu sento para ensinar alguém, independente se é uma mentorada ou não, vou dar um exemplo de correspondentes, que hoje é o público que eu ensino. Quando eu paro para falar 1 hora para uma correspondente que para me ouvir, que ela entende, no final ela fala para mim assim, Thaís, você resolveu para mim. Para mim isso já é sucesso. Quando eu recebo esse retorno, sabe, esse feedback assim, calma, olha tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, as situações difíceis que eu vivi na minha trajetória como empresária, das dificuldades que o correspondente tem no dia a dia, que são muitas, conseguir ajudar alguém. Se eu conseguir hoje alcançar o máximo de pessoas possíveis para ajudar, eu acredito que o sentimento de sucesso para mim seria esse, que me preencheria. Porque eu estava refletindo sobre isso outro dia e eu conversei com a Fábula, que é minha social media, eu falei assim, Fábula, quando eu sento aqui 1 hora para falar, para ensinar, parece que tem 1 minuto que eu tô aqui. Porque eu começo a falar e eu não me canso. No final, eu não tô cansada. No final, o sentimento é de felicidade de ter ajudado alguém. Então, isso faz sentido de sucesso. E muito mais, às vezes, do que o que foi antes, que era assim, eu consegui fazer tantos contratos, fechar tantos contratos por mês, vai ser um sucesso, ser uma referência na caixa como a gente já é, em vários produtos, enfim. Mas hoje, nesse momento, é isso, é compartilhar o que eu sei. É estar ajudando alguém e querer alcançar mais pessoas nesse sentido, sabe? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, que pra mim ela é óbvia, mas eu faço questão de fazer porque em alguns momentos eu me peguei pegando pessoas que eu admiro muito, falando um pouco da vulnerabilidade que a gente comentou, e isso foi importante pra mim, de ver, cara, tá vendo? Você não é de ferro. Você não é a única a passar por isso. Você não é a única a sentir isso, a passar esses pensamentos na sua cabeça, entendeu? Você já pensou em algum momento em desistir? Vários. Quando isso aconteceu, o que te motivou a continuar? As pessoas que estão comigo, minha equipe. Porque eu falei assim, essas pessoas não vieram até aqui, não estão até aqui, dedicando até aqui, eu não posso soltar a mão delas. Porque eu falo que sem a minha equipe hoje, as pessoas que estão do meu lado, eu não conseguiria e não estaria conseguindo agora dar voos mais altos sem eles. Então, todas as vezes que eu parei para desistir, poderia ter desistido, mas eu parei e pensei assim, poxa, hoje eu tenho 12 pessoas comigo, que têm família, que precisam desse trabalho, que não estão lá só por conta do trabalho, porque eu consegui treinar uma equipe na qual elas empreendem dentro da minha empresa. Então, assim, eles se preocupam comigo, eles se preocupam com a empresa, não estão lá para cumprir horário e ganhar o seu salário, são pessoas que estão engajadas o tempo todo, que compraram a ideia do meu negócio, me apoiam em todas as loucuras aí, metas que a gente coloca. Foi o que mais me pegou. Eu falei assim, não, eu não posso desistir, não se trata só de mim mais. No ponto que a gente está hoje, não se trata. Eu recebi essa mensagem outro dia, de uma pessoa que sempre tem contato comigo. Eu falei assim, nossa, eu tô muito cansada, eu não tô aguentando mais, é muito estresse. Mas ele falou assim, cara, mas não se trata só de você mais. Tem mais gente na jogada. São pessoas, né? E aí, a gente não faz nada sozinho. Toda pessoa que você vê crescendo, você vê a pessoa avançando aí, pode ter certeza, ali por trás tem um time. Inclusive, um beijo pro meu time, eu amo demais, obrigado por tudo. Já que a gente tá falando de time, que dica você dá para um dono, um empresário, um gestor, nessa questão de formação de time? Nossa. Não é fácil. Não, ainda mais nos dias de hoje, né? Onde a gente encontra dificuldade com mão de obra, essa nova geração, né? A tecnologia. Então, hoje, a gestão ela vai muito mais do que administrar. Sim. Horário, salário, é gestão de pessoas. Eu acho que a gestão de pessoas e você formar um profissional hoje é você investir nela de fato. Tanto em conhecimento, quanto em remuneração, claro, porque todo mundo tá ali porque precisa do salário, ele tem um sonho de realizar. Mas vou dar um exemplo da minha cidade, por exemplo, né? A valorização do empregado, ela praticamente não existe.
Então, existe uma rotatividade muito grande nas empresas pelo fato de não fazer esse investimento no pessoal dessas pessoas. Investir em treinamentos. Eu faço isso com a minha equipe hoje, né? Muitas das vezes não sou eu que tenho todo aquele conhecimento. Então, a gente não vai saber tudo, não vai saber ensinar tudo. Mas investir em conhecimento para sua equipe. Você tem equipe de vendas, investe num curso de vendas para sua equipe. Faz todo mundo estudar. Hoje, lá no escritório, todo mundo tem que estudar. Tem empresário que eu vejo que tem a mentalidade de eu vou treinar pra ele ir embora. Ir embora? Gente... Melhor você treinar ele pra ele ir embora do que você ficar com uma pessoa sem conhecimento, sem desenvolvimento. Sem desenvolver, você vai ficar pagando fogo sempre. Então, quando você valoriza, você vai perder ele, vai. Gente... As pessoas têm que passar mesmo por você, e se essa pessoa voar mais alto que você vai olhar e falar assim, poxa, aqui foi uma escola para essa pessoa. Sim. E quando eu vou contratar alguém, eu sempre falo isso com eles, olha, vocês vão entrar aqui, vocês não vão ficar aqui para sempre. Vocês vão crescer, isso aqui vai ser uma escola. E depois você vai sair daqui. E isso é tão bom ter esse pensamento, Bel, porque passam pessoas boas e vêm pessoas, né? Você é presenteado depois com pessoas muito boas também, só pelo fato de você ter essa consciência, esse pensamento, de não ter esse pensamento egoísta. Ter um pensamento mais de nós somos como uma árvore, a gente tem que dar frutos. Tem que dar frutos. Se a gente não der frutos, a gente morre. Então, se a pessoa passou por um ciclo na sua vida, na sua empresa, e você conseguiu contribuir com algo ali para essa pessoa, que serviu para a vida dela, para ela crescer mais ainda, pode ter certeza que tem ponto lá em cima para você. Tem ponto lá em cima, exatamente. Como você define liderança? O que é ser um bom líder na sua concepção? Exemplo arrasta. Então, um líder hoje, ele tem que ser exemplo em tudo. E quando a gente fala de tudo, ter um cargo de liderança, né, é diferente de você ser patrão, né? Tem vários sentidos aí em liderança, mas o exemplo que você deixa, se você observar, quem você lidera, eles pegam vícios de fala, de comunicação, abordagem, tudo. Então, pensa na importância que você é na vida daquela pessoa, porque você é a referência dela de liderança. Então, o cuidado que você tem que ter é muito grande. Então, vai muito mais do que isso. Porque se você for um líder egoísta, fechado, né, chega lá, não dá um bom dia, não trata as pessoas bem, trata o funcionário de qualquer forma, não sabe identificar, às vezes, a personalidade de cada um. Se o líder hoje ele não busca esse autoconhecimento e ele entende que ele é a referência de todo mundo, ele não vai ter uma equipe engajada, ele não vai ter uma equipe boa. Então, assim, a tendência aí ao fracasso, né? Vai ser muito. Mas, assim, hoje, para mim, liderança é isso, é exemplo. Então, assim, o líder, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que estar sempre muito bem, tem que ter um posicionamento. Se ele quer que a equipe, por exemplo, estude, não é vai estudar. Mesmo que você não esteja estudando a mesma coisa, esse seu liderado precisa de um tipo de conhecimento, você está precisando de outro. Mas o fato de você ser uma pessoa constante em buscar conhecimento, estudar, é algo que vai despertar nele isso também. E se não despertar, passa o tempo e desconecta e sai. E sai, né? Mas se você observar alguma coisa, você vai ser exemplo daquela pessoa. Então, hoje um cargo de liderança, ele vai muito além do que você ser só chefe. É um cargo de muita responsabilidade, você tá liderando uma equipe. Então, você tá lidando com pessoas e tá formando, né, pessoas. Quando você tem que tomar uma decisão, pode ser, isso serve para sua vida pessoal ou profissional, tá? Quando você tem que tomar uma decisão difícil, quais são os princípios que você tem, que você carrega com você? Princípios que veio da sua criação ou que vem até mesmo da sua própria identidade, que você considera? Nossa, honestidade em tudo, né? Transparência. Eu sempre fecho sociedades ou negócios, ou que seja na minha vida pessoal, né? Eu sempre, né? Eu sou muito honesta em tudo, sou muito transparente em tudo que eu faço, assim. Me preocupo muito em estar tudo correto, né? Então, assim, não fazer as coisas de qualquer jeito. Então, a gente que está no mercado imobiliário, a ética hoje, a falta de ética, né, de compromisso de muitos profissionais, isso afeta muito. Isso acontece em qualquer mercado, na verdade, né? Mas essa preocupação, né, o que eu levo muito em princípio é isso, a minha honestidade, a minha humildade, a minha simplicidade naquilo que eu sempre coloco esses princípios à frente de tudo para tomar decisões
corretas, nas quais eu não vou ter um problema na frente, mas eu vou ter, né, de fato, algo bom daquilo. Então, eu sempre sigo esses princípios mesmo. Ô, Thaís, quando... É até legal, a gente comentou aqui sobre time, que para você crescer, você precisa de time. É muito difícil, você pode até crescer sem time, dar um salto, mas não se sustenta. Se você não tiver gente por trás te apoiando, te ajudando, acima de tudo. Você abriu o correspondente em Apim, o segundo foi Teoflotone e o terceiro Ipatinga. Qual foi a sua estratégia quando você decidiu escalar as suas agências? O que você entendeu que era primordial, além de equipe, ou que você aplicou que você ainda não fazia? Tá. Além da equipe, que é essencial, sistemas de gestão, né? Era algo assim que eu não utilizava. Então é algo bem, até para falar aqui para todo mundo. Assim, acho que qualquer empresa ela tem que ter um sistema de gestão quando ela começa. Pra gente que lida com muitos clientes hoje, a gente sabe que hoje a internet você tem que vender pelo WhatsApp e Instagram. Hoje, quem vende serviço, que é o meu caso, o cliente ele não quer estar dentro do escritório. Hoje ele quer resolver tudo por telefone, né? Então, eu tive que aprimorar muito isso para conseguir escalar meu negócio. Porque para eu dar conta de atender todo mundo queria falar com a Thaís, né? Então, assim, eu vou abrir um correspondente que é distante, os 3 escritórios são cidades. Eu tô cada semana em um lugar. Sim. E todo mundo quer falar comigo. O que eu tive que fazer? Além de ter uma equipe boa, que as pessoas, os parceiros confiem em ir lá e tratar com a minha equipe, que vai ser como se estivessem falando comigo hoje. Então, a minha equipe sabe mais do que eu, praticamente, né? Posso falar assim. Então, assim, os parceiros, os clientes têm a confiança de ir lá, mesmo eu não estando, que hoje não dá para eu atender todo mundo mais, né? Mas sistemas, né, de gestão. Acho que foi primordial, assim, para falar assim, eu preciso, né, essa coisa simples, né, que um correspondente tem que ter hoje para administrar os 3 escritórios e conseguir acompanhar todas as demandas, né? Então, assim, ter um sistema de gestão, ter um sistema de captação de cliente via WhatsApp, né, as campanhas que a gente faz de oferta. Então, assim, foi automatizar no máximo o processo para que eu conseguisse escalar e atingir o máximo de pessoas possível. Senão, se fosse ficar só por conta da Thaís atender, não conseguiria escalar. Então, a gente pode considerar a estratégia para escalar pessoas, treinar pessoas. Treinar, desenvolver pessoas. Tecnologia, eu sempre até falo isso. E tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia. Hoje, eu acho que é a base aí pra gente conseguir escalar o negócio, né? Nos tempos atuais. Que competência que você pode compartilhar para o empresário que vai começar agora, principalmente no setor financeiro, né? Uhum. De repente, para um correspondente caixa que vai começar, que competência que ele, se ele não tiver, ele precisa desenvolver? Nossa. Não, são muitas, assim, para ele que vai começar, porque, assim, ser correspondente caixa trata muito da parte operacional. Sim. Né? Então, assim, ele vai ter que se capacitar no operacional, ele vai ter que buscar treinamento, ele vai ter que aprender mais sobre o produto, né? E liderança. Claro, se ele não é um bom líder, ele não vai conseguir nem contratar a gente para trabalhar. É uma grande dificuldade que os correspondentes têm. Começa e tem medo de contratar as pessoas para trabalhar, por exemplo, né? Então, é a busca do autoconhecimento também. A gente volta lá atrás de novo. Porque como você vai desenvolver pessoas se você nem se conhece? Se conhece, né? É isso aí. O que tem aí de tendência no setor financeiro e de oportunidades que, para quem está assistindo aí, que é correspondente caixa também, o que são as expectativas para os próximos meses? Próximos meses, vamos lá. Se tratando de caixa, tá, gente? Que é a minha área, a gente sabe aí que financiamento, caixa é o banco de financiamento imobiliário, né? Então a gente está sempre aí liderando e esse mercado ele é cíclico, né? Ele está sempre mudando. Então, assim, nesse momento, com as atuais mudanças, né? O incentivo hoje do mercado imobiliário, ele vai muito para a construção civil agora, né? Então, assim, já tivemos mudanças aí em questão de financiamento de imóvel usado, nas minhas redes sociais, eu sempre trago essas novidades. Mas as tendências é construção civil, né? Vai vir mais forte ainda, a gente sabe que isso não para, mas o incentivo maior hoje do crédito, ele vai para imóveis novos, ou seja, então a gente vai ter um crescimento aí de novo, como tivemos alguns anos atrás, na construção de empreendimentos para venda financiada, né? Como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou a construção financiada. Então, o crédito hoje, a expectativa é mais para essa área mesmo da construção.
de imóveis novos. E leilão também de imóveis também, que é o que está em alta, né? Nunca deixe de falar sobre leilão. É um assunto que está sendo muito aí bombardeado nos últimos 2 anos e está crescendo cada dia mais. Pessoas tinham muito preconceito antigamente, né? E tem muita gente que fica milionária só com leilões. Muito. Hoje existem grupos, fala um pouquinho mais pra gente, tá? De leilão. Existem grupos de empresários que são focados somente no leilão de imóveis. Leilão. Hoje existem comunidades, né? São parceiros, inclusive, que deixaram a profissão por conta de leilão de imóveis, né? Só a Caixa hoje, por exemplo, ela tem mais de 5 mil imóveis aí à venda. Você já investiu, né, em leilão? Eu já comprei leilão, gente. Já ganhei 2 vezes mais o valor do que eu comprei o imóvel na venda de imóvel de leilão. Então, assim, leilão hoje é um mercado que está super aquecido. Então, hoje, quem tinha medo de leilão hoje, assim, não tenho. Tá ganhando dinheiro no mercado. Tá ganhando dinheiro no mercado. Ô, Thaís, a gente já tá partindo aqui pros finalmente. Eu quero abrir para você. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer, pode ficar à vontade. Ai, para fazer. Pois é. Tem várias, né? Mas eu vou perguntar pra ela depois, gente, no privado. Porque ela é minha amiga, né? Então eu tenho acesso à fonte. O pessoal vai te matar a pergunta. Eu tenho acesso à fonte o tempo inteiro. Tô brincando. Mas olha só, vamos lá. Me fala, assim, de algumas estratégias hoje que você usa para identificar no mercado imobiliário oportunidades que outras pessoas não veem. Isso é segredo, hein? Olha. Pelo menos uma, assim, estratégias assim, ou coisas que você vê que outras pessoas não têm essa percepção e que te ajudam. Por exemplo, você quer essa resposta com relação a loteamentos? Com seus investimentos no mercado imobiliário. Os seus investimentos hoje. Vamos falar com você, Bel, como investidora. Bom, eu olho, o mercado imobiliário, ele passa por ciclos, né? Toda região passa por ciclos. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar mais palpável pra gente, de Arraial da Ajuda e Trancoso, na Bahia. Teve um boom imobiliário, onde quem comprou ali bem no início ganhou muito dinheiro, quem comprou na metade do período desse ciclo ganhou dinheiro também, e hoje quem chega lá já é mais o consumidor final. O investidor dificilmente ele vai aportar dinheiro lá na região, porque o ciclo do mercado já atingiu ali o valor de valorização mais alto. Então, os investidores, quando eu falo investidores, não é o cliente final que está indo comprar lote não, tá? É quem desenvolve cidades. Eles começam a migrar para outras cidades, que é o que está acontecendo com o extremo sul da Bahia. Prado ali hoje é uma região que está vivendo esse momento. Recebeu uma injetada de investimentos. Se você visitar Prado hoje, para quem não conhece, tem grandes empreendimentos saindo lá, né? A gente, inclusive, graças a Deus, estamos pegando o início desse ciclo lá, investimos, construímos, vamos fazer mais negócios lá, porque eu entendi isso. Então, o que eu faço, Thaís? O que eu não tenho conhecimento ainda, eu procuro observar quem está mais alto do que eu está fazendo. O que essa pessoa está fazendo? O que um grande empresário está fazendo? Aonde ele está colocando dinheiro? Em qual região? Quando eu falo um grande empresário, nem sempre tô falando do loteador só não, tá? Empresários de vários outros segmentos. Aonde está a atenção dessas pessoas? Por quê? Essas pessoas estão vendo, logicamente, em experiência de vida, de trabalho, tem mais do que eu, e elas estão vendo onde eu ainda, dentro da minha experiência, não tô vendo. Então, eu observo isso. Então, um exemplo palpável do Prado, porque é exatamente esse ciclo que lá tá vivendo. Tá no início. Eu observei quem estava indo para lá, e eu falei, cara, eu quero participar disso aqui. Então é aqui que eu vou investir. Foi aonde eu falei assim, não vou só trabalhar, não vou só vender em Prado, eu vou investir ali para eu ganhar dinheiro ali também, assim como os meus clientes. Então eu faço isso. Eu te uso como referência disso, tá? Onde a exatamente. Tá assim, onde ela tá indo, eu estou indo. Gente, isso vale pra tudo. Vale pra tudo. Eu pego mais um exemplo aqui. A gente tem um bairro do nosso lado aqui, o bairro Cidade Nova. Ele teve o início do ciclo dele. Quem comprou lote ali no início, comprou de 10, 15 mil. No lançamento da expansão, a gente vendeu lote a 150. Hoje você tem lote ali a partir de 230 mil. E tem muita gente que ainda fica com medo, fica em dúvida. Eu vou investir no Cidade Nova, será? Olha, tira 10 minutinhos do seu dia, faz uma visita no bairro. Se você não tiver a habilidade de entender o que está acontecendo, olha as empresas que estão se instalando dentro do bairro.
Porque atrás das empresas, eu disse, tem pessoas, tem empresários de visão. Pensando, né? Então, se você às vezes não quiser estudar sobre isso, não tiver essa habilidade, observa. O que essas pessoas estão fazendo, aonde eles estão investindo. Que com certeza, se você tiver um pedacinho de terra do lado deles ali, é certo a valorização. Com certeza. Era essa pergunta mesmo. Thaís, pra gente finalizar, olha pra sua trajetória agora. Eu sei que você é uma pessoa muito grata, né, por tudo que aconteceu na sua vida. Mas me fala uma coisa específica, a qual você fala assim, isso eu tenho muita gratidão, esse acontecimento aqui. Esse marcou minha vida. Nossa, que pergunta difícil. Porque parar pra pensar... Nossa, é até difícil, gente, falar. Porque são tantas coisas, eu acho que assim... Agradecer por onde eu estou hoje, né? Tá sentada aqui já é um motivo de muita gratidão. Né? Porque eu nunca me imaginei, né? Estar onde eu estou. Ainda tá muito longe de chegar onde eu pretendo chegar, eu tenho certeza. Porque eu sinto isso, é palpável já. Sim. Eu sei que tem muito mais por vir, sabe? E eu tô correndo muito atrás disso. Mas... Gente, é difícil de ter alguma coisa, velho. Agora você me pegou. Pegou mesmo. Então vamos lá. Se você olhasse hoje pra Thaís... Você tá com quantos anos, Thaís? 29. Então assim, tá quase pezinho no 30. Tá assim. Quase me apanhando. Mês que vem. Tá quase... Chega. Se você olhasse pra Thaís, adolescente ali, quando começou sua vida, qual mensagem você mandaria pra ela? Nossa. O que você falaria pra ela? Falei assim? sobre isso hoje, né? Falei assim, a gente tem uma empresa, uma não, a gente tem 3 empresas. Falaria pra ela, né? Ela nem acreditaria hoje. Eu acho que... Nossa... Aí você pegou, né? De alguma coisa que você fala assim, por exemplo, eu precisaria ter... Às vezes algo que você acha que você precisou ter ouvido e por mais que você teve apoio de pessoas e você não ouviu, por exemplo, o que você falaria pra Thaís? Nossa, eu falei assim, a gente conseguiu. Porque é difícil falar. Pode ir. É difícil, né? Quando a gente mexe nas lembranças da gente. Igual eu disse, é importante a gente compartilhar, porque muitas das vezes a gente tá no nosso corre e a gente não olhar pra trás é difícil, sabe? Mas um lencinho e a gente não olha pra trás e fala assim, cara, olha o que eu fiz. Igual a gente tá sempre falando, eu não cheguei onde eu quero chegar e tal. Mas a gente esquece um pouquinho disso. E quando a gente mexe um pouquinho nessas lembranças, cara, mas isso aqui teria dado isso ou aquilo. Olha o que eu consegui fazer com o que eu tinha em mãos, né? Eu não imaginava, apesar de eu continuar sonhando, correndo atrás, olha aonde eu cheguei. Então, assim, emociona a gente porque, como eu disse, mundo de internet principalmente, as pessoas só veem o lado forte, o lado bonito. Ninguém posta, a gente chora na internet. Chorando na internet. Ninguém faz isso. Existe uma pessoa por trás de tudo. Existe um ser humano que, igual a você, que às vezes está nos ouvindo, nos assistindo, passa por dias que quer desistir, por dias que o pensamento não tá tão alinhado com o que você quer e você tem que esperar aquilo. Opa, meus pensamentos não sou eu. Eu não sou meus pensamentos. Então, espera, vai passar. Então, todo mundo passa por isso. Eu olhar pra trás, assim... Eu lembro sempre quando eu paro pra pensar na Thaís lá atrás. Eu falei outro dia isso no meu stories. Eu lembro que um dia eu tava indo pra escola, pro estágio, tava chovendo muito. E o meu bairro ficava um morro, tinha um morro muito grande pra subir, assim. E chovendo, isso era umas 6:30 da manhã, a pé, sozinha. Eu tava descendo, tava chovendo muito, descendo muito, assim, eu molhei toda na época, eu tava com muita raiva naquele dia, porque assim, poxa, eu teria que andar a pé pra escola, e eu tinha que trabalhar na caixa depois, eu trabalhava de manhã, e ia pra caixa, eu com a minha marmita, com a minha roupa de trabalhar, e tudo molhou. E sempre quando eu paro pra pensar, eu lembro desse dia, eu tenho a sensação dele até hoje, e eu olho pra trás e falo assim, poxa, eu pensava assim, um dia eu vou ter um carro pra subir esse morro aqui. Uhum. Né? Hoje eu tenho meu carro. Eu sempre, quando eu tô subindo lá, eu falo assim, poxa, quantas vezes eu já andei a pé nisso aqui? E se eu olhar, o que eu falaria pra ela? A gente conseguiu, valeu a pena. Valeu a pena você ter se esforçado, você ter acordado cedo, dado o seu melhor, estudado até de madrugada, porque as pessoas não veem, né?
abrir empresa em outra cidade, né? Quantas vezes pega o carro sem experiência na estrada, sozinha, tá? Todo mundo fala assim, tá, e você é mulher sozinha, você fica bate e volta. Gente, é a coragem, né? Eu não sei nem de onde sai essa coragem. Esse episódio que vai ter mais show, esquece. Chega. Mas é olhar pra trás e ver. Nesse momento da infância, respondendo, eu falaria pra ela, a gente conseguiu. Que a gente nem imaginava conseguir, a gente conseguiu. E tem muito mais por vir ainda. Tá, e você sabe que eu te admiro demais. Você é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar. Eu queria ter te tido na minha adolescência. Queria que eu ter te conhecido. A amizade que eu queria ter tido. Eu sou muito grata pelos meus amigos, mas no quesito assim, de papo de vida, de negócios, eu amo sempre conversar com vocês, não é segredo. E eu me sinto muito honrada, queria te agradecer por ter aceito mais esse convite. E dessa vez, igual eu disse, não vamos falar de financiamento, não. Vamos falar um pouquinho de vida. Se der ruim, a gente vai só chorar. O máximo que vai dar é isso. Mas eu aprendi muito aqui com você hoje, tá? Eu aprendi muito com você. Espero que as pessoas em casa, tenho certeza, né, na verdade, que aprenderam também. E eu vou até te fazer um pedido aqui. Igual eu disse, a gente nunca gravou nada nesse sentido. E às vezes compartilha um pouco mais dessa história sua, de toda a sua trajetória, porque isso inspira. E a gente tá no nosso mundo, no nosso quadrado, como eu disse, e a gente acha que as pessoas não estão nem aí pra isso. E isso muda a vida das pessoas, sabe? Então, se eu posso te fazer um pedido hoje, é esse. Compartilhe um pouco mais disso com as pessoas que vão chegar na sua vida, com as que acabaram de chegar, porque a gente aprende muito ao seu lado, viu? Ai, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, de estar falando aqui com vocês. Eu acho que é isso que você falou, né? Falar da nossa história de vida, pra mim, sempre foi muito difícil falar, né? Eu falei assim, será que um dia minha história vai inspirar alguém? E hoje já inspira muitas pessoas, e eu tenho certeza que isso vai inspirar pessoas que às vezes passam pelas mesmas dificuldades, né? Se for parar pra gente falar aqui de história difícil, todo mundo tem a sua. Mas é o que você falou lá no início, essa experiência, a nossa pouca experiência, a minha pouca experiência ainda, eu sei que pode estar ajudando alguém que está começando lá atrás. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é não desistir nunca. Eu sou uma pessoa muito persistente e resiliente em tudo que eu faço. Eu não desisto fácil das coisas que eu pego para fazer. Tudo que eu pego para fazer, eu me comprometo a fazer. Muito bem feito. Eu acho que isso é um grande diferencial, por isso que eu sou uma grande profissional e eu sou boa. Quando eu pego, não tô aqui Sim, mas no que você se propõe... Colocando mais no que me proponho a fazer, eu sempre busco. E não penso em mim. Eu sempre penso num todo. Né? Então é só agradecer mesmo por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Você que nos acompanhou, que nos ouviu até aqui, compartilha, gente. Não deixa de compartilhar esse episódio. Eu tenho certeza que você tem um amigo, um familiar que precisa ouvir esse episódio, que esse episódio vai contribuir na evolução pessoal e profissional dessa pessoa. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, para quem sabe ler, um pingo é lote.